Aqui, como nós combinamos, eu coloquei o esqueminha das aulas que nós tivemos até agora. Então, nós estamos na nossa 9ª aula sobre expressões algébricas. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre as expressões e nessa nós vamos falar um pouquinho mais. Hoje, nós vamos falar sobre o valor numérico, as operações envolvendo essas expressões e sobre a simplificação. Vimos na última aula que podemos utilizar as letras numa expressão matemática para representar um número ainda desconhecido. Essas letras são chamadas de variáveis, justamente pelo fato de que uma mesma letra pode assumir diversos valores em uma mesma expressão. A álgebra é o ramo da matemática em que utilizamos as variáveis representando números para a resolução de problemas em que as grandezas são representadas por símbolos. Então, dessa forma aqui que essas expressões vão aparecer para a gente. Ao invés de utilizarmos só números, agora nós também utilizamos letras nas operações. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é determinada expressão algébrica ou literal. Aqui eu coloquei alguns exemplos de expressões. Aqui, ó, nós temos 15mn menos 9mn menos 2mn. Então, o que são as variáveis? São justamente essas letras aqui, ó, que ainda não determinamos os valores para elas. As expressões podem aparecer assim, com mais termos, assim, assim, ou somente assim, ó, bem pequenininho aqui, com números, ou somente com letras, como nós temos aqui. Aqui, quando nós tivermos letras dessa forma aqui, e não tiver sinal entre essas letras, nós temos que lembrar que aqui nós temos uma multiplicação. Então, vai ser o valor do A vezes o valor do B vezes o valor do C. Aqui, 7 vezes o valor do Y. X ao quadrado, que nós temos uma potência. Então, quando o número está elevado ao quadrado, é esse número vezes ele mesmo, duas vezes no caso, né? Então, aqui é x vezes x. 3 vezes o valor do x. Agora, aqui ó, nós já temos a operação entre elas. Então, é o valor do x mais o valor do x, mais o valor do y, mais o valor do y. Aqui nós temos uma fração, né? Então, 4 vezes o valor do x dividido por 3. Então, todas essas daqui são exemplos de expressões algébricas. Aqui nós temos dois exemplos onde nós vamos utilizar as letras para representar a situação. No primeiro, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro da piscina retangular mostrada a seguir? Então, nós temos uma piscina aqui, no formato de um retângulo, e eu quero saber qual é o perímetro dessa piscina. Lembrando que o perímetro é a soma desses lados aqui, ó. Então, se essa figura é um retângulo, a mesma medida que é aqui, representada pelo x, vai ser aqui também. E a mesma medida que tem aqui no y é aqui também, certo? Então, olha só, o comprimento da piscina é expresso pelo número real y. Então, o comprimento aqui eu chamei de y, porque eu ainda não sei o valor. A largura da piscina é expresso pelo número real x. Então, aqui no lugar da largura, como eu não sei o valor, não sei quantos metros tem, eu chamei de x. E o perímetro é a soma dos lados da figura. Então, a expressão que representa o perímetro da piscina é. Então, como é que nós vamos somar esse perímetro, né? X mais y mais y. Então, essa daqui é a expressão algébrica que representa essa situação aqui do perímetro da piscina. Aqui no segundo exemplo. Para fazer um frete, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais R$ 2 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um frete de X quilômetros? Como cada quilômetro custa R$ 2, então é só multiplicar a quantidade de quilômetros por este valor e somar com a taxa fixa. Então, olha só. Aqui, o valor que eu vou pagar no total vai ser R$ 40 por contratar o serviço, né? E mais R$ 2 por cada quilômetro que ele andar. Então, se ele for andar, sei lá, 100 quilômetros, vai ser um valor. Se ele for andar 50 quilômetros, é outro valor. Então, aqui, por causa dessa informação aqui, o preço que você vai pagar vai variar, né? Então, olha só. Representamos a quantidade de quilômetros utilizando a variável x. Logo, teremos
Então, aqui P, eu chamei de P o valor que eu vou pagar. O valor que eu vou pagar vai ser igual a 40 mais 2x. O que é esse x aqui? A quantidade de quilômetros. Então, nessa expressão algébrica, nós temos duas variáveis. O valor que eu vou pagar e a quantidade de quilômetros. Agora vamos falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Se substituímos as variáveis de uma expressão algébrica por números e efetuamos os cálculos indicados, obtemos o valor numérico da expressão algébrica dada para estes números. Ou seja, no exemplo anterior nós vimos que nós chamamos o perímetro de x mais y mais y. Quando eu atribuir valores ao x e ao y e você substituir, aí sim você vai conseguir resolver e ter um valor numérico para essa expressão. Vamos ver os exemplos aqui. Então, olha só, no caso da piscina. Agora eu pedi para você calcular o perímetro, só que eu te dei os valores aqui para x e y. Então, nós temos o valor de comprimento e largura. Agora sim, eu vou obter um valor em forma de número. Então, um valor numérico para essa expressão aqui. Onde eu vou substituir o x por 3 e o y por 4. Então, aqui eu coloquei 3 mais 4 mais 4. Somando aqui tudo, nós vamos obter 14. Então, esse é o valor numérico para essa expressão quando nós tivermos esses valores, certo? Aqui, se eu tivesse colocado 9 e 10, ia dar 14? Não, porque aí nós íamos substituir por outros valores aqui, íamos somar e íamos obter outros valores. Então, o 14 é o valor numérico para quando o x valer 3 e o y valer 4. E aí, o segundo exemplo do frete. Aqui nesse exemplo, ele disse que quanto você pagaria por um frete em que o motorista precisasse fazer um percurso de 60 km? Isso já inclui ida e volta, então 30 para ir e 30 para voltar. Então, como eu disse para vocês, aqui nós temos duas variáveis. Esse é o valor que eu vou pagar e esse é a quantidade de quilômetros. O 60, então, eu vou substituir onde? No lugar do P ou do X? Vai ser no lugar do X. Aí eu vou resolver essa partezinha aqui da expressão e a gente vai obter o valor numérico. Lembrando que aqui nós temos uma adição e uma multiplicação. Qual é primeiro? A multiplicação. Então, vou repetir o 40, 2 vezes 60, 120, somando aqui a gente tem 160. Então, para esse percurso aqui, você vai pagar um frete de R$160. E aqui tem uma observação bem importante, ó. O denominador não pode ser zero. Se fala em denominador, nós estamos falando de fração, numerador, denominador. Em algumas expressões algébricas fracionárias, não é possível obter o valor numérico da expressão. Isso acontece quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador da expressão e, como sabemos, não existe divisão por zero. Olha só, quando é que essa expressão aqui não vai ter um valor numérico? A expressão a sobre x, lembrando que aqui nós vamos efetuar a divisão, a dividido por x, não tem valor numérico quando x for zero. Por quê? Porque qualquer valor que eu colocar aqui, se aqui embaixo for zero, eu não vou conseguir fazer a divisão. Então, aqui pode ser 10, 5, 50, 100. Se aqui for zero, eu não consigo efetuar essa divisão. Então, essa expressão aqui, ela não tem valor numérico quando x for zero. Só que nem sempre vai ser zero a variável, que não vai deixar a gente efetuar essa divisão. Por exemplo, aqui, ó, a variável não pode valer 1. Por quê? Se eu tenho aqui nessa expressão a mais 2 dividido por a menos 1, se eu substituo aqui, ó, como o exemplo está pedindo a por 1, então aqui no lugar do a eu vou colocar 1. Aqui tanto faz, pode ser qualquer valor. Se eu coloco 1 aqui embaixo, 1 menos 1 vai dar 0. Então, de novo, vai impossibilitar que a gente conclua o cálculo da divisão. A parte de baixo, o denominador, não pode ser 0. Então, a variável que nunca vai poder assumir o valor em que, quando você faça essa operação aqui embaixo, resulte que o denominador seja 0. Nos dois exemplos, se substituirmos a variável pelo número que foi proposto, obteremos 0 no denominador. Então, essas duas expressões algébricas não têm valor numérico nessa primeira, quando x for 0, e na segunda, quando a for 1.
Aqui nós vamos falar sobre o monômio ou termo algébrico. Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que nós chamamos de monômios. Então, olha só, aqui nós temos uma multiplicação de letras, aqui nós temos uma potenciação, que também é uma multiplicação de letras, né, x vezes x. Aqui nós temos uma multiplicação de um número por uma letra, aqui também uma multiplicação de um número por uma letra, e aqui uma fração. 4x sobre 3, ou 4/3 de x. Então, esses exemplos aqui nós chamamos de monômios. Quando é que as expressões não são monômios? Eu coloquei 3 exemplos aqui. Aqui, ó, nós temos uma expressão que ela não é um monômio. Por quê? Porque ela é formada por 2 monômios. Aqui o 2x é 1 e o 4y é 2. Então, a expressão inteira não é um monômio. Aqui nós temos a divisão de 2 monômios. 2b é 1 e 4a é outro. Então, a expressão inteira não é um monômio. E aqui nós temos uma expressão que está dentro do radical. Radical é esse símbolozinho aqui da raiz. Então, essa operação aqui também não é uma expressão algébrica, mas não é um monômio. Sobre a parte literal e o coeficiente de um monômio. Geralmente, um monômio é formado por 2 partes. Quais são essas partes? Nós vamos ter sempre um número e uma variável. Aliás, sempre não, né? Um número e uma variável. O número vai ser chamado de coeficiente e a variável vai ser chamada de parte literal. Olha só, aqui nós temos um número e uma variável. O número é o 3, a variável é o x. O 3 nós vamos chamar de coeficiente. E a parte literal vai ser o x. Do mesmo jeito aqui. O menos 10 é o coeficiente e o AB ao quadrado é a parte literal. Aqui e aqui, ó, observem que não está completinho igual esses, né? Aqui nós não temos o coeficiente e nesse nós não temos a parte literal. Quando nós não temos o coeficiente, nós vamos lembrar que aqui sempre tem um 1 multiplicando, porque se eu colocar um multiplicando, não vai alterar o valor do y. Então, o coeficiente, nesse caso, vai ser 1 e a parte literal é o y. Nesse aqui, nós já temos o coeficiente, que é o menos 18, porém, não aparece parte literal. Então, eu vou dizer que esse monômio aqui tem o coeficiente menos 18 e ele não tem a parte literal, ou não possui parte literal. Sobre o grau de um monômio. Essa parte do grau é bem simples, olha só. O grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, ó, nós vamos somar os expoentes de quem? Das variáveis. Aqui nós temos um monômio. 6x elevado a 2, y elevado a 5. Então, aqui tudo é um monômio. E de que grau que ele é? Ele é do 7º grau, porque se nós somarmos os expoentes das variáveis, nós vamos obter 7. 2 mais 5, 7. Aqui eu já tenho outro monômio, ó, 2AB. AB é a parte literal, né? São as variáveis. Então, eu tenho que somar os expoentes do A e do B, que vai dar 2. Então, ele é do 2º grau. 4m elevado a 3. Nesse caso, eu não tenho nem que somar, porque só tem uma variável. Então, ele é do 3º grau. O monômio 10 é de 0 grau. Por que ele é de 0 grau? Eu tenho que observar o expoente da variável. No caso, não tem variável aqui. Então, nós vamos dizer que quando nós tivermos só um coeficiente, esse monômio é de 0 grau. Agora, sobre os monômios semelhantes. Quando 2 ou mais monômios apresentam a parte literal, a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Olha só. A gente tem que deixar bem claro o que é coeficiente e o que é parte literal. O coeficiente sempre é o número. Então, aqui o coeficiente é 4, aqui o coeficiente é menos 2. A parte literal aqui é x ao quadrado e a parte literal aqui é x ao quadrado. Então, são 2 monômios semelhantes que possuem a mesma parte literal. Qual é a parte literal? X ao quadrado. Logo, esse monômio e esse monômio são semelhantes. Aqui temos outro exemplo. 10a ao quadrado b e 2,5a ao quadrado b.
Olha só, aqui o coeficiente 10, aqui o coeficiente é 2,5. Mas não vai importar, porque a gente vai olhar só a parte literal. A ao quadrado B, A ao quadrado B. Se eles são exatamente iguais, nós vamos dizer que esses dois monômios são semelhantes. Agora nós vamos fazer as operações com esses monômios. Somar, subtrair, multiplicar, dividir e também tem a potenciação. Então, primeiro aqui a adição algébrica. Em uma expressão algébrica, se todos os monômios são semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando algebricamente os coeficientes, mantendo a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução de termos semelhantes. Resumindo isso aqui, que eu acabei de ler, nós vamos somar os coeficientes e vamos repetir a parte literal. Então, olha só, aqui nós temos uma subtração de dois monômios. Aqui é um monômio e aqui é outro. Então, 7AB menos 5AB. Eu vou fazer um número menos um número. 7 menos 5, que vai dar 2. E a parte literal eu vou repetir. Para fazer adição e subtração, as partes literais têm que ser semelhantes, ou seja, têm que ser iguais. Se aqui é AB, aqui também tem que ser AB. Então, eu vou subtrair os coeficientes e vou repetir as variáveis aqui, a parte literal. A mesma coisa nesse, ó. Aqui nós temos 3 partezinhas aqui, que elas estão subtraindo. Então, eu vou fazer 15 menos 9 menos 2, que vai dar 4. E vou somente repetir a parte literal. Isso sempre vai acontecer na adição e na subtração. Na multiplicação de monômios, como nós vamos fazer essa operação? Para multiplicar dois ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. Ou seja, multiplique número com número e letra com letra. Lembrando que o número a gente chama de coeficiente e a letra é a parte literal. Então, olha só. Aqui nós temos a multiplicação 2x ao quadrado vezes 3x ao cubo. Nós vamos multiplicar o número com o número, então 2 vezes 3 que dá 6. E aí eu vou multiplicar essa parte literal com essa daqui. Para fazer isso aqui, nós vamos lembrar das propriedades da potenciação, ou seja, se nós temos bases iguais, nós vamos repetir e vamos somar os expoentes. Então, repete o x e 2 mais 3 dá 5, que vai resultar em 6x elevado a 5. Aqui nós temos outro exemplo. A elevado a 3b vezes 2ab ao quadrado. Nós vamos multiplicar número com número. Então, o coeficiente aqui do a é 1 e aqui 2. Então, nós vamos fazer 1 vezes 2, que vai dar 2. Aí, eu vou fazer o a com a. O expoente do a aqui é 3 e aqui é 1. Se eu somar, vai dar 4. E aqui, vamos fazer o b com b. O expoente do b é 1 e aqui é 2. Somando, vai dar 3. Aqui eu fiz detalhado passo a passo, mas aí você já pode fazer direto aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Aí repete o a. 3 mais 1, 4. Repete o b. 1 mais 2, 3. Aqui sobre a divisão de monômios. Para dividir dois ou mais monômios, dividimos os coeficientes entre si e dividimos as partes literais entre si. A gente vai fazer o mesmo esquema aqui na multiplicação, ó. Divido número com número e letra com letra. Então, olha só. Aqui eu vou dividir o número com número, coeficiente com coeficiente. 10 dividido por 2, que vai dar 5. E aí, vou fazer essa divisão do x ao cubo dividido por x ao quadrado. Agora, a propriedade da potenciação muda, porque aqui nós temos uma divisão. Então, nós vamos repetir a base e subtrair o expoente. 3 menos 2, 1. Vai dar esse resultado aqui. A mesma coisa aqui, ó. Divide 12 por 2, que vai dar 6. Aí tem A aqui e tem A aqui. Então, vou repetir o A. 4 menos 1, que vai dar 3. Vou repetir o B. E aqui vou fazer 3 menos 2, que vai dar 1. Então, aqui, ó, tá detalhado, mas ele já pode fazer direto. 12 dividido por 2
6. A repete, 4 menos 1, 3. O B repete, 3 menos 2, 1. Na potenciação de monômios, é a última. Para tornar o cálculo mais simples, basta você se lembrar da propriedade da potenciação que fala sobre potência de potência. Então, a propriedade da potenciação é essa daqui. Quando nós temos uma base e dois expoentes, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Se eu tenho um produto, uma multiplicação aqui dentro do parêntese com expoente só, eu posso fazer esse com expoente vezes essa base com expoente, certo? Então, olha aqui esse exemplo. Aqui nós vamos usar essa segunda partezinha aqui, porque aqui eu tenho o 10 e tenho o A, e os dois estão com expoente 2. Então, eu vou fazer 10 elevado a 2, que vai dar 100. E aí tem esse A ao cubo, que também está elevado a 2. Então, ó, A elevado a 3, e aí o que é que eu faço quando eu tenho dois expoentes? Faço a multiplicação entre eles. Então, vai ficar o A, 3 vezes 2, 6, que vai resultar nisso aqui. Se eu já quiser fazer direto, 10 elevado a 2, 100, aí repete o A, 3 vezes 2, 6. A mesma coisa aqui, ó, 2 elevado a 5 dá 32, o x repete, 2 vezes 5, 10. Na próxima tela, tem a resolução dessas 4 operações que a gente fez aí agora. E depois nós vamos resolver os exercícios. Aqui eu coloquei alguns exemplos das operações que nós acabamos de ver. Aqui temos a adição e subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Na adição e na subtração, o que a gente vai precisar olhar antes de efetuar os cálculos? Se a parte literal em cada monômio é igual a outra. Por exemplo, aqui a parte literal é o AB e aqui a parte literal é o AB. Então, eu posso somar esses dois monômios. Nesse aqui, ó, nós já temos um que tem a parte literal x, a outra y e o outro x. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu só vou poder somar esse com esse, e esse aqui eu vou deixar do jeito que está. Por quê? Porque a parte literal desse é diferente desses outros dois. Então, vamos fazer aqui, ó. O que a gente viu lá? Que a gente faz na adição e na subtração. Eu vou somar o coeficiente com o coeficiente. Então, 4 mais 2 dá 6. E vou repetir a parte literal, que é AB. Pronto. Aqui, ó, eu vou fazer esse com esse e vou repetir esse aqui. Então, 4 mais 3 dá 7. 7 o quê? X. E vou repetir o 2y. Certo? Aqui, ó, a parte literal é igual. Então, eu posso fazer a operação. 10 menos 2 dá 8. E a parte literal repete. 3a ao quadrado b e 2ab. Nesse aqui eu não posso somar, porque a parte literal, apesar de ser parecida, as partes literais não são iguais. Aqui, esse a está ao quadrado, e aqui, quando não tem nada, é 1. Então, esses dois eu não posso somar, eles vão continuar do jeito que eles estão aqui, do 3 ao a ao quadrado, b mais 2ab. De novo, por que eu não posso somar esses dois aqui? Porque a parte literal dos monômios que eu vou somar tem que ser exatamente iguais. Aqui, esse a está ao quadrado, e nesse aqui ele não está. Então, elas não são iguais, então eu não posso somar. O mesmo caso aqui do x e do y. Ó, aqui é x, aqui y e x. Eu só posso somar quem é x com quem é x. E o y eu vou repetir. Na parte da multiplicação. Nessas partes aqui, multiplicação, divisão e potenciação, nós vamos lembrar das propriedades da potência. Lembra quando a gente viu nas aulas anteriores que se eu tenho bases iguais e elas estão em forma de... e aqui eu tenho expoente, por exemplo, aqui 2 e aqui 3. O que eu vou fazer? Vou repetir a base e vou somar o expoente. Vai ficar assim, certo? É o que a gente vai fazer aqui. Eu vou multiplicar um número com um número, e aí eu vou multiplicar
a letra com a letra, variável com a variável, certo? Então, eu vou fazer 2 vezes 3, que dá 6. 6, certo? E aqui eu vou fazer x vezes x. Vou fazer aqui no cantinho aqui embaixo, ó. Yes. Deixa eu fazer aqui embaixo. X vezes x, certo? O que a gente tem que lembrar? Que aqui, quando não tem um expoente, é 1. Então, entra nesse caso aqui, ó. As bases são iguais, eu vou repetir a base. Eu vou fazer o que com o expoente? Vou somar. 1 mais 1, 2. Então, aqui vai ficar 6x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa. 4 vezes 2 dá 8. E A vezes A. Aqui é 1, aqui é 1. Então, esse vezes esse, vou repetir a base e somar o expoente. A mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Agora eu vou fazer esse M com esse M aqui. Aqui, quando não tem nada no expoente, é 1. Aí eu vou somar. O M com M, vou repetir. 1 mais 2, 3. E vou fazer a mesma coisa com o N. Aqui é 1, aqui é 1. Então, vou repetir o N. E em cima eu vou somar. 1 mais 1, 2. Então, a resposta dessa multiplicação, 6m elevado a 3, n elevado a 2. Aqui, mesma coisa. 10 vezes 2, 20. Aí eu vou fazer um x com x. Aqui o expoente é 1. Então, vou repetir a base e somar o expoente. 2 mais 1, 3. Y com y. Vou repetir a base. Aqui é 1, 3 mais 1, 4. 20x elevado a 3, y elevado a 4. A mesma coisa aqui. Vou fazer o x com x e o y com y. Aqui, quando não tem expoente, é 1. X com x. Repete. 3 mais 1, 4. Y com y. Repete. 1 mais 1, 2. Então, na multiplicação, a gente soma. E na divisão, a gente faz o quê? Vai subtrair. Então, aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o 10 com 2. 10 dividido por 2 dá 5. Aí, vou fazer o A com A. Aqui, quando não tem nada, é 1. Porém, na divisão agora, a gente vai fazer assim, ó. Quando eu tenho, por exemplo, aqui e aqui. Quando nós temos potências de bases iguais divididas, a gente vai repetir a base e vai subtrair o expoente. Então, 4 menos 3 dá 1. Então, aqui na multiplicação a gente soma o expoente e na divisão a gente subtrai. Então, 10 dividido por 2, 5. Aí o A com A. Vou repetir a base e o expoente, 3 menos 1, que dá 2. A mesma coisa com B. Vou repetir a base e 2 menos 1 vai dar 1. Quando o expoente é 1, eu posso deixar sem nada, eu posso colocar 1 aqui. A mesma coisa aqui, ó. Coeficiente com coeficiente. 8 dividido por 2, 4. Aí eu vou fazer o x com x. Repete a base e subtrai o expoente. 5 menos 4, 1. A mesma coisa com y. Y, repete. 3 menos 1, 2. Esse é o resultado. Na potenciação, deixa eu só puxar uma setinha aqui, ó, pra gente lembrar que esse exemplo é daqui. Aqui, na potenciação, o que nós aprendemos na aula de potenciação quando eu tenho potência de potência? A elevado a 2
elevado a 4. A gente repete a base e multiplica o expoente. 2 vezes 4, 8. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui é como se eu tivesse 3 elevado a 2 e o x também elevado a 2. Então, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. E x elevado a 2. X, 1 vezes 2, 2. Então, a resposta é essa, 9x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó. 4 elevado a 3. Vou fazer separado, ó. 4 elevado a 3. E o A está elevado, aqui porque tinha 1, né? Então, 4, 1 vezes 3, 3. Aqui o A eu vou repetir, eu vou fazer 2 vezes 3. Então, 4 elevado a 3 é o 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. O A, 2 vezes 3, 6. Aqui eu fiz separado, mas se você já quiser fazer direto assim na resposta, pode ser. 4 elevado a 3, 64. O A, 2 vezes 3, 6. Então, essas são as operações que nós vimos na aula de hoje.